escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Santíssimo Deus e soberano Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos entrando em nossas atividades a partir deste momento, levar a Tua palavra, Senhor, em nossas atividades nessa programação, desejando a todos os ouvintes que irão ouvir parte dessa palavra, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de cada um. Entra nos lares de cada pai de família, cristãos e demais pessoas que irão ouvir essa programação. Desejamos a todos que Deus abençoe a vida de cada um, que ele possa ser beneficiado nessa programação. Deus Santo e Eterno, pois te pedimos a Ti, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que tudo quanto fizerdes, seja por palavra ou por obra, fazei em nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler aos Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2 ao 6. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, para com
os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. É um privilégio ter você aqui nesta hora, participando nessa programação na qual estamos entrando ao ar através da Palavra de Deus, a qual você estará ouvindo aqui daqui a pouco, e você que está na sua casa, através do seu celular e no seu carro, aí quem sabe em viagem, você poderá estar acessando esse canal e participando da nossa programação aqui, o qual estaremos aqui citando as Sagradas Escrituras. E quero cumprimentar a todos, que Deus abençoe você que faz parte deste programa, como foi citado na programação passada. Estreia em breve. Como eu havia citado algumas escrituras e quero referir uma palavra de muitíssima importância, foi citado um título na internet, a qual houve muitas visualizações, na qual quero estar expressando o livro de Lucas, capítulo 17, verso 37. Muito bem, antes de ler o livro de Lucas, quero estar lendo aqui uma escritura a qual foi efetuada na introdução da nossa programação, a escritura aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 2 ao 6. E quero estar aqui repetindo essa escritura, porque ela é de muito avalia para nossa meditação aqui nessa noite. E, meus irmãos, então quero aqui começar no versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta. Tá vendo? Como eu faço uma pausa aqui para dar uma explicação aqui em cima dessa passagem bíblica aqui, a qual está escrito, né? Deus nos abra a porta da palavra. Então, isso é muito importante, e Deus me trouxe eu nessa escritura aqui, antes de estar iniciando essa programação, colocando essa programação no ar. Então, eu quero estar dando a continuidade aqui na palavra, repetindo o versículo 3 a seguir. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Isso aí também é uma coisa muito importante, preso no Senhor Jesus Cristo,
na sua bendita palavra. É para nós um privilégio estar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus revelado em carne humana. E quero continuar aqui no versículo 4, para que manifeste como me convém falar. Tá vendo? Quero que Deus me ajude naquilo que eu tiver de pronunciar, expressar, que seja palavras de bom aproveito para nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir coisas boas. Que Deus me ajude, me dê sabedoria e que os meus irmãos possam entender dentro do propósito da palavra. Continuando no versículo 5, andai com sabedoria. Amém? Andar com sabedoria para com os que estão de fora. Então, meus amados, você que está aí fora, através dessa programação, participando, está vendo como Deus me deu essa escritura para essa finalidade? Está aqui mencionando esta programação. Então, andai com sabedoria para com os que estão de fora, sabendo que você também faz parte aqui comigo, através dessa programação. Eu não considero você um de fora, mas sim um de casa, um chegado para estar ouvindo a palavra de Deus. Verso 6, volta aqui a leitura. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, meus irmãos, essa porta aberta é você ligado aqui conosco, participando através dessa programação. E vamos continuar, na nossa sequência. Nosso primeiro título aí, Porta Aberta, e na seguinte título, Deus nos abra a porta da palavra. Essa é a palavra, é o nosso objetivo, está divulgando as Escrituras, porque a Bíblia, ela é o nosso fundamento para trazer boas informações através da palavra de Deus. E peço muito a Deus para me dar sabedoria para conversar, falar acerca de algo de muita importância. Isso é que é o importante, é saber que você esteja ouvindo coisas bem sucedidas através da palavra de Deus. Então, como foi citado aqui no início, Lucas 17:37, essa é a escritura, conforme foi citado no início, que estaria lendo. Aqui vou ler, então, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Existem Bíblias com traduções diferentes, a qual refere a respeito de águias e abutre. Então vamos entrar diretamente primeiro em abutres. Abutres, muitos podem saber que o urubu ele gosta da carniça, é aquilo que aquele é o prato bom para ele, é o seu alimento apropriado, mas, contudo, ele se sente bem. Mas o nosso objetivo aqui
não é entrar em situações de trazer pensamentos negativos. Não, nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho, anunciar a Escritura, a Palavra de Deus. Se tratando de espécie de cada uma dessas aves mencionadas, a águia ela é uma das aves mais mencionadas dentro das Escrituras. Então, águia onde trago esse nome aí na programação, Deus Papai Grande Águia. Isso para mim é de grande valia, muita importância, esse nome qual eu trago gravado para estar sempre valorizando dentro das Escrituras. Muito bem, seguindo daqui na nossa sequência aqui, a águia é uma ave diferenciada que come sua carne através de uma caça. Ela mata aquele animal, levando até as alturas, solta aquele animal, ele cai ao despenhadeiro e ela chega junto com ele já morto. Ali ela começa a comer sua carne, e quando existe ninhada de águias, ela já leva ao filhote, ali mesmo no ninho ela começa a jogar aquele alimento no seu bico e de seu filhote. Essa presa, tratando de um corpo, onde mencionamos, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas 17:37. Esse corpo, onde a Bíblia refere, o cristão, ele é considerado como águia. Ajunta-se a esse corpo e nutre da carne fresca. Essa carne nós podemos ver que é a palavra de Deus. As Escrituras nós alimentamos através da palavra de Deus, que é as Escrituras, que é onde está escrito em São João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Depois nós temos que dar sequência nesse áudio anterior, qual foi lida essa escritura. Vamos pegar livro aos Colossenses capítulo 4, versículo 2 ou 6. Pegue sua Bíblia e siga juntamente comigo aqui do capítulo 4, versículo 2 ao 6. Vamos estar lendo aqui. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta. Aleluia! Deus nos abre a porta, tá vendo? Da palavra.
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo todo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como me convém responder a cada um. Então, pode se tornar repetitiva a leitura no mesmo livro, porém, a introdução para nossa programação tiro a proveito do versículo 3, porta aberta. Deus nos abra a porta da palavra. Como no contexto acima do versículo 2, no mesmo capítulo 4, você depara exortação, a oração e a sabedoria. Igreja, Deus nos traz a porta aberta para nos, como também a luz, para que possamos enxergar nas Escrituras, conforme o Espírito Santo vai nos dando entendimento. Vamos entrar agora no livro de João, capítulo 3, verso 16 ao 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias! Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Aleluias! Sabemos, irmãos, que Deus dá oportunidade e muitos outros que não são, às vezes, cristãos, Deus pode permitir alguns que entrar no pleno conhecimento da palavra de Deus e essa pessoa vir ao conhecimento da palavra de Deus e Deus conceder a libertação para ele, como foi lá no Calvário, acerca daqueles 2 malfeitores que foram crucificados ali juntamente com Jesus, aquele da direita que disse: se tu és filho de Deus, desça-te da cruz, salva-te a ti e a nós também. Mas o da esquerda, ele foi diferenciado. Ele disse: fulano, que culpa teve esse homem? Ele não tem culpa nenhuma, nós é que merecemos de estar aqui. E ele, em seguida, ele mencionou: mestre, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus imediatamente respondeu para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluias! Vê o privilégio desse malfeitor? Na sequência, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta: e a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muito bem, como nós também podemos mencionar Paulo e Silas na prisão,
quando um tão grande terremoto abalou até o alicerce da prisão, os presos, Paulo e Silas, vendo tudo desabando e outros presos que ali encontravam, Paulo e Silas procurou imediatamente socorrer aos outros e saíram para fora, mas quando o carcereiro, vendo aquela destruição, então ele pegou sua espada para se matar, mas Paulo, vendo, repreendeu: não faças tal, estamos todos aqui. Isso aí se tratando do centurião, que ali viu aquele trágico acontecimento. Aquele centurião viu que aquilo foi um milagre de Deus que aconteceu, e então ele pediu que fosse batizado, tanto ele quanto toda a sua família, e então levou Paulo e Silas até a sua casa, e ali é onde veio acontecer a aceitação, eles poder crer e aceitar o Senhor Jesus Cristo e ser batizado, tomando o nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38. As Escrituras também diz várias passagens, portas abertas. Lucas 13 e a partir do verso 23 a seguir. Lucas 13, 23 ao 23 aqui, qual vamos entrar no versículo 23 até o 25. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Versículo 25. Quando o pai de família se levanta e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Também vamos ler em João capítulo 10, verso 7, Jesus abrindo a porta, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Então, meus amados, vamos encerrar aqui no livro de João, capítulo 10, versículos 7 ao 11. Antes de lermos o versículo 7 ao 11, irei citar versículo 2 a seguir: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Agora, vamos tomar a escritura mais visível no capítulo 10 de João, versículos 7 ao 11. João 10, 7 ao 11. Começando no versículo 7. Vamos aqui. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim
são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Continuando no versículo 9, Jesus afirma para nós: eu sou a porta. Então, vamos continuando aqui a nossa leitura no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará as pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 11, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Deixa eu repetir o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bom, assim como Jesus é o bom pastor, existe um mercenário, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Dispersivelmente, separadamente, para encerrar aqui no versículo 15 de João, do capítulo 10. Jesus nos dá uma esperança para os filhos dele. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Muito bem, chegando aqui ao final desta programação, meus irmãos, quero desejar a vocês, Deus abençoe, que Deus abençoe a sua vida no seu dia a dia, no seu trabalho, e que seja Deus na sua segurança e proteção no seu dia a dia. Fique com Deus. Deus abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.